Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Bem, recentemente eu lancei um vídeo falando sobre o período regencial britânico e também sobre a Era Vitoriana. E no vídeo de hoje eu decidi falar aqui para vocês as coisas mais comuns que nós temos hoje em dia dentro aqui da nossa residência, temos o nosso meio de trabalho, temos o nosso cotidiano, mas que naquela época as pessoas nem sequer sonhavam que um dia poderia existir. Então, se você está curioso para saber mais sobre esse assunto aí, quer saber mais quais seriam essas coisas, assista o vídeo até o final, deixe o seu like para me ajudar e ajudar o canal, se inscreva se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos e agora sim, venha comigo conhecer tudo isso. Vou começar falando sobre a energia elétrica. Bem, pessoal, em 1813, a energia elétrica, como conhecemos hoje em dia, não existia. Naquele período, a eletricidade não era utilizada de forma prática, nem para iluminação e nem para mover máquinas ou até abastecer cidades. O que existia, na verdade, eram os experimentos científicos. Desde o século XVIII, alguns estudiosos como Benjamin Franklin, Luigi Galvani e Alessandro Volta, eles já vinham investigando fenômenos elétricos. Alexandre Volta, por exemplo, ele já havia criado aquela pilha elétrica em 1800, que era um grande avanço para a ciência, mas ainda era bem restrito a laboratórios e também a estudos acadêmicos. As cidades, então, elas eram iluminadas principalmente por velas, lampiões a óleo ou a gás, e as residências, elas dependiam totalmente dessas fontes de luz. A eletricidade era vista como algo bem curioso, quase experimental, distante da vida cotidiana. A popularização da energia elétrica só começaria muitas décadas depois, no final do século XIX, com invenções como a lâmpada incandescente, os geradores elétricos e os sistemas de distribuição que foram desenvolvidos por nomes como Thomas Edison e Nikola Tesla. Então você deve estar pensando que se não existia energia elétrica e um dos meios mais óbvios para poder tentar conseguir a iluminação eram as velas, já existia o fósforo também, não é mesmo? E é aí que você se engana. Isso porque em 1813 os fósforos também ainda não existiam como conhecemos hoje. Acender fogo era um processo muito lento e bem demorado. Era trabalhoso e pouco prático, exigindo muita técnica, muita paciência e alguns instrumentos específicos. Naquele período, o método mais comum para poder produzir fogo era o uso de pederneira e aço. Ao bater o aço contra a pedra, produziam-se faíscas que caíam sobre um material inflamável, como a isca, geralmente feita de fungos secos, os tecidos carbonizados ou aquelas fibras vegetais. E aí esse processo exigia muita habilidade e não funcionava facilmente em ambientes úmidos não. Outra forma de manter o fogo era conservá-lo aceso o maior tempo possível. Muitas casas mantinham brasas durante a noite ou o dia inteiro, tudo para poder evitar ter que reacender o fogo com frequência. Os fósforos químicos só começariam a surgir poucos anos depois. Em 1826, o químico inglês John Walker criou o primeiro fósforo de atrito funcional. Esses fósforos iniciais eram instáveis, eles tinham um cheiro forte e podiam ser perigosos, mas eles representaram um enorme avanço pela praticidade. Os fósforos que realmente eram seguros, semelhantes aos que a gente usa hoje, eles só seriam desenvolvidos na segunda metade do século XIX, com aquelas melhorias químicas que reduziriam os riscos de incêndio e também de intoxicação. E ainda falando sobre a falta da existência da energia elétrica, falarei agora sobre alguns utensílios elétricos que não existiam na época e que eu duvido que você conseguiria ficar sem atualmente. Primeiro, máquinas fotográficas. Em 1813, as fotografias ainda não existiam. A fotografia como forma de registrar imagens de maneira permanente ainda não havia sido inventada, embora já existissem os estudos e as experiências que futuramente tornariam isso possível.
Naquele período, a única maneira de registrar a aparência de uma pessoa, de um lugar ou de um acontecimento era por meio de pinturas, desenhos e retratos que eram feitos à mão. Retratos a óleo, aquarelas e miniaturas eram muito comuns, especialmente entre a nobreza e as classes mais ricas, já que contratar um artista era caro pra caramba e levava horas, era bem demorado. Esses retratos não buscavam apenas fidelidade, mas também embelezar o retrato, suavizando as imperfeições. A primeira fotografia reconhecida da história só surgiria em 1826 ou 27, criada por Joseph Niepce, utilizando um processo chamado heliografia. Mesmo assim, essa imagem levou várias horas de exposição à luz e estava muito longe da fotografia prática. Segunda coisa, telefones ou celulares. Em 1813, os telefones e os celulares também não existiam. A ideia de transmitir a voz humana à distância por meio de tecnologia ainda não havia sido desenvolvida, e a comunicação dependia exclusivamente de meios lentos e físicos. Naquela época, a principal forma de comunicação à distância era por cartas escritas à mão, transportadas por mensageiros, diligências e serviços postais. Dependendo da distância, uma mensagem podia levar dias, semanas ou até meses para chegar ao destino. Para comunicações urgentes, usavam-se mensageiros a cavalo ou até sinais visuais, como bandeiras, lanternas e fogueiras, principalmente para fins militares. Existiam também métodos de comunicação sonora simples, como os sinos em igrejas e cidades e trombetas, usados para alertas ou eventos específicos, mas esses sons só alcançavam curtas distâncias e não transmitiam a linguagem complexa. O telefone só seria inventado muitas décadas depois. Em 1876, Alexander Graham Bell patenteou o primeiro telefone funcional, capaz de transmitir a voz humana de forma clara por fios elétricos. A partir daí, a tecnologia começou a se espalhar gradualmente, transformando profundamente a comunicação. Terceira coisa e a mais sagrada: internet. Em 1813, a internet não existia e nem sequer algo próximo a ela. Na verdade, a ideia de uma rede global de comunicação digital era totalmente inimaginável para as pessoas daquele período. Do ponto de vista tecnológico, nenhum dos elementos essenciais da internet existia em 1813. Isso porque não havia eletricidade distribuída, não existia computadores, os cabos de comunicação elétrica, os sistemas digitais e nem as linguagens de programação. A internet, como conhecemos hoje, só começaria a surgir no século XX, mais precisamente a partir da década de 1960, com projetos militares e acadêmicos como a ARPANET nos Estados Unidos. A sua popularização para o público geral aconteceria apenas no final do século XX, transformando radicalmente a forma como as pessoas se comunicavam, trabalhavam e também se informavam das coisas. Quarta coisa, geladeiras. Em 1813, geladeiras ainda não existiam. Não havia nenhum equipamento capaz de refrigerar os alimentos de forma mecânica ou elétrica, como nós fazemos hoje. A conservação dos alimentos dependia totalmente de métodos bem naturais e tradicionais. Naquele período, o principal recurso para manter alimentos frescos era o uso de gelo natural. Então, em regiões frias ou durante o inverno, o gelo era coletado de lagos e rios congelados e armazenado em casas de gelo, as ice houses, construções subterrâneas ou bem isoladas com palha e serragem. Esse gelo podia durar meses e era utilizado principalmente por famílias ricas, hospitais e estabelecimentos comerciais.
Dentro das casas existiam armários refrigerados primitivos, que eram feitos de madeira, onde se colocava gelo em compartimentos separados dos alimentos. Esses móveis não eram geladeiras verdadeiras, pois eles não produziam frio. Eles apenas retardavam aquele aquecimento. Além disso, o acesso ao gelo era bem limitado e muito caro. Para a maioria da população, a conservação dos alimentos se dava por outros meios, como a salga e a cura de carnes, a defumação, a secagem ao sol, as conservas em vinagre ou álcool e até o armazenamento em porões frescos. A refrigeração artificial só começaria a ser desenvolvida ao longo do século XIX e as geladeiras domésticas só se popularizariam no início do século XX, com o avanço da eletricidade e da engenharia mecânica. Quinta coisa, chuveiros. Em 1813, os chuveiros, como aqueles que a gente conhece hoje, também não existiam, especialmente os modelos domésticos com aquela água corrente, o aquecimento e a pressão controlada. O banho naquela época era um hábito muito diferente do atual e variava bastante conforme a classe social e o local. O mais comum era o banho de bacia. A água era aquecida no fogão ou na lareira e depois colocada em grandes bacias ou banheiras portáteis. As pessoas se lavavam usando aquelas canecas, os jarros ou esponjas, despejando a água sobre o corpo. Esse tipo de banho era demorado, exigia trabalho e consumia muita água, o que fazia com que não fosse diário para a maioria das pessoas. Já existiam alguns chuveiros primitivos, mas eles eram raros e eram experimentais. Desde o século XVIII, havia dispositivos simples chamados de showers ou douches, basicamente estruturas com um reservatório de água suspenso e pequenos furos, permitindo que a água caísse de cima por gravidade. Esses aparelhos eram usados principalmente em balneários, spas e instituições médicas, com fins terapêuticos, não como parte da rotina doméstica. Além disso, não existia o encanamento moderno e nem o aquecimento automático da água. A água precisava ser carregada manualmente e qualquer banho exigia grande esforço físico e preparação. Por isso, o uso de chuveiros não era prático e nem difundido. A popularização dos chuveiros domésticos só ocorreria muito mais tarde, no final do século XIX e no início do século XX, com o avanço do saneamento, do encanamento urbano e dos sistemas de aquecimento de água. Sexta coisa, televisões e rádios. Em 1813, televisões e rádios ainda não existiam, nem sequer em forma experimental. As tecnologias necessárias para transmitir som e imagem à distância por ondas eletromagnéticas só seriam desenvolvidas muito tempo depois. Naquele início do século XIX, a comunicação em massa se dava principalmente por jornais impressos, panfletos, livros e, em menor escala, apresentações públicas. A transmissão instantânea de informações para muitas pessoas ao mesmo tempo simplesmente não era possível. Do ponto de vista científico, em 1813 ainda não se conheciam as ondas eletromagnéticas, teorizadas apenas em 1864 por James Clerk Maxwell. O rádio só começaria a surgir no final do século XIX, com os experimentos de Guglielmo Marconi na década de 1890, permitindo a transmissão de sinais sonoros sem fio. Sua popularização aconteceria no início do século XX. A televisão é ainda mais recente. Os primeiros experimentos ocorreram no começo do século XX e a televisão comercial só se espalhou de fato a partir das décadas de 1930 e 1940, tornando-se comum nas casas apenas após a Segunda Guerra Mundial. Sétima coisa, ventiladores e ar-condicionados.
Em 1813, ventiladores e ar-condicionados também não existiam como aparelhos mecânicos ou elétricos. O controle da temperatura e do conforto térmico dependia exclusivamente de soluções naturais, manuais e arquitetônicas. Os ventiladores elétricos só surgiram no final do século XIX, após a popularização da eletricidade. Em 1813, o que existia era leques manuais muito comuns, especialmente entre as mulheres. Os abanos feitos de tecido, palha ou penas e também a ventilação natural que era obtida abrindo portas e janelas. Em alguns lugares, especialmente em casas ricas ou palácios, os criados eles eram encarregados de abanar os moradores em dias quentes, usando grandes leques ou panos presos a cabos. O ar-condicionado é uma invenção ainda mais recente. Ele só seria criado em 1902 por Willis Carrier, com o objetivo inicial de controlar a umidade em ambientes industriais. Em 1813, não existia nenhum método mecânico capaz de resfriar o ar em um ambiente de forma controlada. Para aliviar o calor, as pessoas recorriam à arquitetura adaptada, como o pé direito alto e paredes grossas, as cortinas pesadas para bloquear o sol, os ambientes sombreados e os jardins internos, o uso de gelo, quando disponível, para poder resfriar as bebidas e também, ocasionalmente, os ambientes pequenos.